Então, galera, a célula, né, é tipo, começando essa imagem aí de capa que a gente colocou, isso é uma foto mesmo, que eu acho maravilhosa. É uma imagem de uma microscopia de transmissão, mostrando uma célula, obviamente, colorizada. O que vocês veem em laranja é o citoplasma dela, o que está em roxo é o núcleo da célula, e essa parte verde no cantinho seria do tipo o espaço entre uma célula e a outra, certo? Então, assim, a primeira coisa importantíssima que vocês entendam é o que é uma célula. Né? A gente chama ela como a unidade básica de um ser vivo. Então, a gente considera que todo ser vivo ele tem que ter ao menos uma célula no corpo deles. E aí a gente vai dividir isso entre os seres que são unicelulares, né? Tem o corpo inteiro, uma célula só, e os multicelulares, que tem mais de uma. Então, o espaço aí, por favor. Também, o nosso foco mesmo vai ser em eucariotos, que são aqueles seres que eles são multicelulares e têm um núcleo na célula. Então, a célula deles tem um núcleo. Mas aqui eu coloquei algumas imagens para vocês de exemplos de células, certo? Só para dar aquela introdução. A imagem do canto é à esquerda, coloca para a esquerda, por favor. A arqueia, no caso, lá do outro lado. Ali em cima, galera, essas bolinhas ali que o outro está apontando, isso é uma arqueia, que é um bicho, não é um bicho, né? É um ser unicelular. Ele é mais ou menos parecido com a bactéria, mas ele, na verdade, tem uma estrutura muito diferente. Ele ainda é super desconhecido, mas é um ser vivo. Ele tem uma célula, o corpo dele é uma célula. Do lado direito aí tem um exemplo de uma bactéria. Tem um exemplozinho de bactéria ali, em cima, em amarelo. Aí, agora dá para ver tudo. Tem um exemplo de uma bactériazinha. Isso aí também é um ser unicelular. Todo o corpo desse indivíduo é essa uma célula, certo? Mas essas outras imagens todas que eu coloquei também são células. Mas são esses organismos multicelulares, são organismos que o corpo deles tem trilhões de células diferentes. E aí são células, e vocês veem que cada célula tem um formato diferente. Ela tem um jeito diferente. Porque no corpo de um indivíduo multicelular, cada célula ela vai estar exercendo uma função específica. Então, de acordo com a estrutura dela, porque assim, todas as células não têm a mesma coisa, né? A gente vai falando isso ao longo das aulas. Mas algumas têm uma concentração maior de uma organela, outras têm uma concentração maior de outra. Isso faz com que a função dela seja completamente diferente. Se você olhar aí, por exemplo, no lado esquerdo, naquela partezinha verde, é uma célula vegetal. Na célula vegetal, você vai ver essa estrutura azul, ela é um vacúolo, que é para armazenar água, é uma coisa que você só vai plantar em células vegetais. Do lado direito aí, essa célula esquisitinha com ramificações, é uma célula óssea. Essa é um osteoclasto, que tem a função de construir osso. Então, ela vai estar produzindo cálcio, né? Ela vai estar liberando o cálcio para fora dela, e isso vai secando, e ela vai formar o osso. Embaixo dela é uma célula muscular, riquíssima em proteínas, formando uma fibra muscular para realizar a contração. Se chegar aí para o lado, esse disquinho vermelho, que todo mundo conhece muito bem, é uma célula sanguínea. A célula sanguínea ela tem esse formato super específico, ela não tem núcleo, ela vai ter um formato diferente. No meio, todo mundo já conhece, você tem um espermatozoide e um óvulo, também são células, também tem coisas diferentes nele. Lá em cima, do lado direito, você tem um outro tipo de célula óssea, também é uma célula do osso, chama osteoblasto, só que ela tem função contrária, em que ela, na verdade, destrói o osso. Então, assim, mesmo no mesmo tipo de tecido, mesmo no mesmo órgão, eu vou ter células diferentes, cada uma fazendo uma coisa. O osteoclasto ali está construindo o osso, enquanto o osteoblasto está destruindo. Por que você precisaria disso no seu corpo? É porque o osso, toda vez que você pisa, toda vez que você dá um passo, toda vez que você anda, ou qualquer esforço muscular, o seu osso pode ter algum tipo de dano. E esse dano, ele precisa ser consertado. Então, a célula vai lá, ela desgasta um pouco o osso onde foi danificado, para outra célula começar a construir isso. Isso sempre vai ser centenas de células fazendo esse trabalho ao mesmo tempo. Embaixo aí, você tem uma célula de gordura. Essa grande bola meio bege, meio amarela dela aqui, é gordura.
Então, a célula que tem a função de acumular gordura, você vê que as estruturas dela ficam todas apertadas no cantinho. Embaixo, aí, em branco, você tem a célula do sistema de defesa, em que ela vai ter também suas estruturas de função, ela está ali para destruir qualquer invasor do seu corpo. Do lado ali em cima, você tem uma célula de secreção. Você pode encontrar ela, por exemplo, na boca, para fazer saliva, você pode encontrar ela no estômago, liberando ácido. Então, a função dela está liberando coisas para fora. E embaixo você tem o neurônio, uma célula do sistema nervoso com a função de passar impulso elétrico. Qual que é a ideia que eu fiz disso tudo? Pode passar aí. Quando você olha para uma célula, todas as células elas vão ter uma mesma estrutura básica, elas vão ter as mesmas organelas. Então, toda célula vai, a célula de um organismo, de um corpo, ele vai ter o mesmo material genético, vai ter o mesmo DNA. Então, assim, a informação para essa célula, porque todas elas vieram de uma coisa só. Todos nós, quando a gente for falar em humanos, por exemplo, todos nós viemos da fusão de um espermatozoide e um óvulo, certo? Então, você vai ter aquele material genético que dá origem a uma única célula. Essa única célula vai começar a se dividir, e dividir, e dividir, e dividir, e dividir. Ela vai formar, eventualmente, 1 bilhão de células que a gente tem. E cada uma dessas células ela vai estar exercendo uma função específica. Então, o que faz com que essas células atuem de forma diferente, mesmo pelo mesmo material genético, é, na verdade, a expressão desse material genético. Então, em algumas células, ela vai estar focada em, por exemplo, se eu falar de uma célula de sistema de defesa, ela precisa encontrar e destruir invasores. Então, dentro do corpo dela, vai ter muito mais da estrutura que vai degradar coisas do que outras estruturas que ela não vai precisar tanto. Enquanto uma célula muscular, que ela precisa fazer o movimento muscular, ela precisa de fibra muscular, ela vai ter muito mais organelas específicas para a produção dessas fibras. Então, o que define cada uma dessas células vai ser, na verdade, a estrutura, é a quantidade de cada uma das estruturas dentro dela. Então, assim, o que é importante vocês entendam é que tudo no corpo, tudo no nosso corpo são células. A gente é feito de células. É o conjunto dessas células que vai formar todos os nossos tecidos. Até tem, se passar isso na próxima imagem, eu tentei representar isso. Se tem ali na imagem de cima, por exemplo, a nossa pele. São só um grande conjunto de células juntas formando a nossa pele. Isso, obviamente, num super zoom. Se você olhar na imagem de baixo, você tem muitas células, por exemplo, formando um osso. Seria uma estrutura mais ou menos assim, se você der um mega zoom. Na de baixo ali é o cérebro e na de baixo o nosso músculo. Então você vê que, na verdade, é só tudo no nosso corpo. O nosso corpo é o conjunto de milhões e milhares e trilhões de células. Então, tendo essa base, que é muito importante que vocês entendam, é que a gente vai falar do resto do conteúdo. Mas a ideia hoje é mais passar dicas sobre como o vestibular cobra. Mas você quer acrescentar alguma coisa aí, Hudson, sobre essa basezinha de o que é uma célula? Não, segue o baile. Então, assim, seguindo, pode passar aí. Assim, quando a gente vai estudar a célula, é importante vocês entendam, primeiro, a composição da célula. No caso, o nome, né, que a gente chama que é o estudo da célula, é a citologia, estudo da célula. Você tem que entender a composição da célula, você tem que entender a organização dela, você tem que entender quais são as estruturas, as suas organelas e o que cada uma delas fazem. Você tem que entender como elas interagem entre elas, umas com as outras. E você tem que entender como é que elas vão responder a isso e ao ambiente em sua volta. Então, o estudo da célula é relativamente complexo, certo? Então, assim, eu vou dar a base de cada uma delas e como o vestibular vai cobrar isso para vocês. E aí, no YouTube, a gente vai falar em detalhes cada uma dessas partes. Então, para começar essa tela aí, ela diz, você é chomps. O destaque está meio fechado no centro, então vamos tirar um pouco mais para trás. Você é chomps. O que isso quer dizer? Que todo o nosso corpo ele é feito de alguns elementos básicos, que é o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Isso a galera fez essas siglas que é chomps. Esses compostos, esses elementos químicos simples, eles juntos nas formas moleculares, cada um vai formar algumas coisas.
Aí, em estruturas mais complexas, o nosso corpo é feito, a gente chama de estruturas inorgânicas e estruturas orgânicas. Dentro das estruturas inorgânicas, a gente tem água e sais minerais. E dentro das substâncias orgânicas, a gente tem aminoácido, proteína, carboidrato, lipídio, ácido nucleico, DNA e vitamina. Certo? Aí você pode passar aí, só para animação, é importante que vocês saibam que os aminoácidos é uma estrutura que o conjunto de vários aminoácidos vai formar uma proteína. Então, a molécula base, a mais importante, vocês precisam lembrar mesmo, são as proteínas. Mas é importante vocês lembrem que uma proteína é feita de um conjunto de aminoácidos. E é a mesma coisa que o nosso DNA. O ácido nucleico, que é o DNA, que é a molécula de DNA, ela é um ácido nucleico, ela é formada pelo conjunto de nucleotídeos, que é uma estruturinha também que vai formar o nosso DNA. Essas duas coisas a gente vai falar quando a gente vai falar de genética. A gente vai entrar em mais detalhes nisso. Mas para o vestibular, ele cobra pouco sobre esse assunto. É só muito importante que vocês entendam, principalmente de DNA e carboidrato e lipídio. Vocês têm que entender basicamente o que é, e aí vocês olham depois, mas é bem simples. É só vocês entenderem o que é e quais são as funções principais do nosso corpo. Carboidrato a gente usa no geral para energia, ele é a estrutura básica para a energia do nosso corpo, a gente usa para alimentação. Lipídio também é usado para energia, mas ele também pode ser usado em algumas estruturas, por exemplo, a membrana plasmática da nossa célula, ela é também feita em lipídio. E o DNA é o DNA, né, pessoas? A gente o controle do nosso corpo vai ser baseado nisso. Eu também não vou entrar em grandes detalhes nessa parte, porque o vestibular cobra muito pouco. Mas pode passar então. Quanto às substâncias inorgânicas, eu coloquei alguns exemplos das mais importantes. O que o vestibular cobraria de vocês, o que é interessante que vocês saibam sobre isso, é que a ideia dessas substâncias inorgânicas, a grande uso delas no nosso corpo, se baseia na carga elétrica dela. Então, algumas elas vão ter uma carga positiva, outras vão ter uma carga negativa. A gente chama isso de cátions e ânions. Os cátions são as que são positivas, os ânions são os negativos. E dentro dessas estruturas, que a gente colocou aí o nome, cálcio, ferro, cobre, iodo, sódio, potássio, fósforo, magnésio e cloro, dentre elas eu até destaquei em cor diferente, cálcio, sódio, potássio e fósforo, são as que provavelmente, se cair esse assunto vestibular, são essas quatro aí, provavelmente, que vão ser cobradas. Então, de todas elas, as que são mais importantes que vocês entendam e como ela é usada no corpo, e as funções principais são essas quatro. O cálcio, ele é muito usado para contração muscular. Então, o músculo, qualquer músculo do seu corpo, qualquer movimento do seu corpo, só é feito se no músculo entrar cálcio para começar a contração muscular. Ele que dá o sinal para a contração muscular começar. O sódio e o potássio é importantíssimo para a condição do pulso nervoso. Então, o seu cérebro ele só vai funcionar com o sódio e potássio e o mecanismo que eles fazem, que a gente chama bomba de sódio e potássio. Na célula nervosa, ela usa esse mecanismo para ficar movendo o sódio e potássio de dentro para fora da célula. Isso vai causar uma corrente elétrica que vai correr pela célula levando o impulso. E isso só acontece porque elas têm cargas diferentes, uma positiva e outra negativa. Enquanto o fósforo, ele é a base das moléculas de energia do seu corpo. Então, você vai ter, por exemplo, o ATP, que é a molécula de energia, ele é feito, a base dele é em fósforo. Tanto que o ATP, a sigla, se chama adenosina trifosfato. É uma molécula que tem 3 fósforos nela. E é a quebra desse fósforo, quando você quebra um fósforo desses 3, e você faz uma adenina difosfato, com 2 fósforos, é essa quebra dessa molécula que vai liberar energia no seu corpo. E, além disso, o fósforo também é importante para a construção da molécula de DNA. É o fósforo que vai dar a base para ligar os nucleotídeos do DNA, para fazer a estruturinha do DNA. Cada nucleotídeo é ligado um no outro através do fósforo. Então, ele é muito importante estruturalmente no DNA e para a geração de energia no nosso corpo. Então, todas essas moléculas inorgânicas, essas substâncias inorgânicas, as que mais devem ser cobradas, provavelmente vai ser cálcio, sódio, potássio, fósforo, e é o que vocês devem lembrar. Certo? Qualquer dúvida, pessoas vão escrevendo aí que a gente vai lendo.
Alguma coisa para apresentar, Yudes? Sim. Lembrando também que um alimento rico em cálcio, por exemplo, o leite, né, e a vitamina D ajuda justamente na absorção do cálcio. Vitamina D é essa que você não ingere ela, você ingere o que vai se tornar ela. Então você toma o precursor da vitamina D, toma ali seus 10 minutinhos de sol para ativar, e isso vai fazer ativar a absorção de cálcio no seu corpo. Então são três coisas relacionadas: a vitamina D, o sol e o cálcio. Além disso, o cálcio, como o Davi falou, tem a ver com a contração muscular, e o sódio e o potássio também. Eles também estão atuando tanto na contração quanto no relaxamento, beleza? Então, além de fazer a bomba de sódio e potássio no sistema nervoso, você ainda tem o sódio atuando no relaxamento e o potássio na contração, é isso? Ou é o contrário? Acredito que seja isso. É isso, beleza? E como o Davi falou, o fósforo é super importante porque o seu próprio DNA tem isso na composição dele, beleza? Certo, galera? Então, assim, lembrem muito bem desses 4, mas, obviamente, tentem ler sobre os outros para vocês terem a noção básica do que cada um está fazendo. No Google Classroom, a gente vai colocar um slide com a descrição de cada um deles bonitinho para vocês, beleza? Então, pessoas, seguindo, quando a gente fala desses compostos orgânicos, é só tipo, a base de todas as estruturas do nosso corpo. Então, como a célula é construída, quais são os compostos que constroem todas as partes da nossa célula. Mas, na célula, a célula em si, é importante que vocês entendam como é que é a estrutura dela. Eu não vou entrar em grandes detalhes nisso, mas vocês têm que lembrar que a célula ela tem que ter, basicamente, a membrana plasmática, um citoplasma e um núcleo. Da membrana plasmática, eu não vou entrar em grandes detalhes, porque eu não vi o vestibular cobrar sobre isso. Então, eu vou falar só na aula mais específica no YouTube. O núcleo, a gente vai deixar para falar quando a gente vai falando de DNA e genética mesmo. E aí eu queria focar hoje no citoplasma. Então, o citoplasma, pessoas, é a parte que basicamente está contida entre a membrana plasmática e o núcleo. Isso é o citoplasma. Então, está por dentro da membrana plasmática e não faz parte do núcleo, é o citoplasma. O citoplasma é basicamente um líquido viscoso que tem quase tudo que a célula precisa para sobreviver. Então, os compostos que a célula precisa para construir coisa, para destruir coisa, para o metabolismo dela funcionar, energia, gases, tudo que uma célula precisa, assim, tudo não, exagero, né? Algumas coisas ela tem que pegar de fora, mas a maioria das coisas que a célula tem ali para ela sobreviver estão contidas no citoplasma. Então, voltando um pouco, né, eu estava falando especificamente de humanos, mas voltando para células no geral, é importante que vocês lembrem que o vestibular vai usar essas palavras, a diferença entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica. A célula procariótica é aquela célula que ela não tem um núcleo. Então, na célula você vai ter uma membrana plasmática e um citoplasma, e o DNA ele vai estar solto no citoplasma. Essa é uma célula sem núcleo, e toda célula procariótica ela também não tem nenhuma organela, então ela não tem nenhuma outra estrutura específica. Ela não tem outra, assim, tem uma que é o ribossomo, né? Mas elas não têm estruturas específicas com membrana que isolam ela do resto do citoplasma, certo? Enquanto uma célula eucariótica, que é uma célula por núcleo, ela tem o seu núcleo separadinho com material genético lá dentro, e no citoplasma dela ela vai ter várias outras estruturas e organelas, cada uma com função específica. Você quer falar, acrescentar algo aí, Wilson? Não. Então, galera, assim, só passando as imagens, essa célula aí é um exemplo de uma bactéria, por exemplo. Isso é uma célula procariótica. É uma célula que ela não tem um núcleo. Então, dentro dela, você vai ver um DNA solto no citoplasma. Você vai ver o ribossomo, que é a única organela que tem numa bactériazinha. E um negócio que é importantíssimo, que o vestibular pode ser que cobre, no geral, de forma multidisciplinar, é um DNA plasmidial. Ainda é DNA. Então, ela tem o DNA principal, o cromossomo dela, e ela tem, solto pelo seu citoplasma, também pedacinhos de DNA que a gente chama de plasmídio. Esse plasmídio, para a bactéria, é importantíssimo. O plasmídio é o que faz uma bactéria ter a capacidade de adaptação tão maravilhosa que ela tem. Porque a bactéria ela tem a capacidade de passar esse plasmídio, que é um pedaço de DNA, para outras bactérias. Então, por exemplo, uma bactéria que conseguiu, por qualquer motivo que seja, seguindo a evolução, ela conseguiu adquirir resistência a um antibiótico, a um remédio, qualquer que seja. Ela tem a capacidade de fazer cópias
do DNA dela que tem a informação para resistência a antibiótico, ela produz um plasmídio e ela consegue dar esse plasmídio para outras bactérias próximas a ela. Então, agora, uma bactéria que nunca teve contato com antibiótico, ela também tem resistência a isso, porque elas conseguem ficar passando o material genético de uma para outra. Então, o plasmídio é uma importantíssima bactéria e envolve vários mecanismos interessantes, e isso pode ser cobrado no vestibular de forma multidisciplinar. Então, no texto, ele vai mencionar sobre isso, uma coisa, e aí ele vai falar, provavelmente, de genética, ou de biotecnologia, essas coisas que a gente ainda vai falar no futuro. Vou ter aula específica sobre isso também, certo? Então, seguindo aí, isso é uma célula procariótica, com um citoplasma simples. Agora, se você vê uma célula eucariótica, no caso, essa imagem é uma célula animal, ela vai ter lá o núcleo, que está aquela coisa grande do centro, e em volta dele você tem várias outras organelas, cada uma separada, com membrana própria, cada uma com função específica. Se eu passar de novo a imagem, você tem uma célula vegetal, que ela também é uma célula eucariótica, então ela também vai ter estruturas super específicas. Aí, se vocês olharem, tem o nomezinho de cada uma dessas estruturas. Tem alguns nomes mais complexos, isso, num geral, a gente sabe que é um problema de vocês lembrarem, mas eu queria dar foco para vocês em 4 delas. Então, eu coloquei da forma mais resumida possível essas 4 estruturas que são provavelmente as que mais vão ser cobradas no vestibular. E aí depois a gente pode entrar em detalhes nas outras estruturas, certo? Então pode passar isso. Então, pessoas, a principal de todas aqui, provavelmente, acho que com quase toda certeza vai cair alguma questão sobre ela no vestibular, é a mitocôndria. A mitocôndria é essa linda. Eu sou Não muito só no vestibular, mas no Enem também. A O Enem gente também. é aluno meu e do Davi, já viu que a gente já faz questão do Enem, né? Vocês viram que a gente sempre tem questão de organela, sempre tem a mitocôndria. Então, se eu tiver que focar meus esforços em aprender alguma coisa dentro da célula, vai ser, na verdade, 2. Núcleo, entender o funcionamento do núcleo e da mitocôndria. Então, galera, sério, a mitocôndria, a gente já falou dela nas nossas aulas anteriores lá no cursinho. A gente já falou dela toda hora. Salva a mitocôndria no coração, guarda a mitocôndria no peito, ela vai ser cobrada, beleza? A mitocôndria eu coloquei em vermelho, galera. Ela é a responsável, basicamente, pela respiração. Então, é a mitocôndria que ela vai gerar energia no seu corpo. A respiração celular é a base para a geração de energia no nosso corpo. Então, é através dela que a gente vai produzir energia para o nosso corpo funcionar. E quem faz isso é a mitocôndria. Então, você só está vivo, você só consegue fazer o que você faz por causa da mitocôndria. Beleza? Então, ela é basicamente a usina de energia do seu corpo. Ela é a usina energética do seu corpo. E como é que a mitocôndria funciona? Como é que é a ideia? Eu não vou entrar em grandes detalhes, eu queria muito. Eu vou fazer um vídeo, talvez só para ela, mas lá para o final dessa aula mesmo a gente vai falar sobre respiração e entro mais detalhes. Mas é importante que vocês entendam que a ideia da mitocôndria é o fato dela ter essas 2 membranas. E a gente falou isso na aula de evolução, a gente falou isso na aula de origem da vida na Terra. Mas a mitocôndria tem 2 membranas. E isso se dá por causa daquela origem que ela tem da endossimbiose. Que uma célula eucariótica absorveu uma célula procariótica e essa célula passou a viver dentro dela e ao longo de muitos milhões de anos na evolução ela se tornou a mitocôndria. Então a mitocôndria é o que vocês têm que lembrar e vocês não podem esquecer mesmo. Por causa dessa ideia da endossimbiose, a mitocôndria tem material genético próprio, então ela tem DNA próprio. Isso é muito importante, isso vai ser cobrado muito provavelmente no vestibular. Ela tem um DNA, uma célula então eucariótica, ela vai ter um DNA no núcleo e ela vai ter o DNA na mitocôndria. A mitocôndria tem um DNA dela. Então a mitocôndria ela basicamente se controla por ela mesma. Ela vai ajudar na célula, ela tá atuando em conjunto com as células, estão trabalhando junto. Mas o núcleo, ele meio que não manda na mitocôndria, porque ela tem o seu próprio DNA. Beleza? E além disso, ela tem 2 membranas. Então, lá para o final, quando a gente estiver falando em mais detalhes disso, a gente volta nessa ideia. Então, é só vocês lembrarem que além da mitocôndria, tem o cloroplasto, que também é uma célula para geração de energia, só que ele faz fotossíntese. E ele tem células vegetais. Não vou entrar em detalhe com ele hoje, mas a gente pode falar disso na aula mais específica. Certo? A gente vai ter uma aula só para metabolismo. Aí a gente fala de respiração e fotossíntese e volta a falar sobre essas organelas. Beleza?
Então, além da mitocôndria, galera, outro organela que vocês têm que lembrar é o ribossomo. O ribossomo, ele é a única organela que você vai encontrar tanto em procarioto quanto em eucarioto. Toda célula tem ribossomo. Toda célula tem ribossomo. Beleza? E eles basicamente produzem proteína. E aí vocês talvez não tenham tanta noção disso, mas a proteína, de todas aquelas moléculas orgânicas que eu mostrei, a proteína, ela é a organela que faz mais coisas no seu corpo. Porque a proteína, ela basicamente faz tudo. Tudo. Para contração muscular, a fibra muscular é feita de proteína. Para o seu esqueleto, por exemplo, para o esqueleto de uma célula, para manter a estrutura das células, você tem um esqueletinho celular feito de proteína. Para uma coisa passar de um lugar para outro no seu corpo, proteína. Para o seu corpo, para uma célula do seu corpo, por exemplo, uma célula do sistema imune, reconhecer o vírus corona, por exemplo, entrando no seu corpo, vai ter uma proteína específica para reconhecer esse vírus. Para ela destruir esse vírus, vai ter uma proteína que vai controlar esse negócio. Para o seu DNA ser copiado, vai ter uma proteína que pega a sua moléculazinha de DNA, desenrola ela, vai ter uma outra proteína que corta um pedacinho do DNA, vai ter outra proteína que lê ele, vai ter outra proteína que copia. Então, assim, tudo no seu corpo é feito por proteínas. Então, Aí na minha prova desse bimestre, eu pedi para botarem lá a função da proteína, aí a galera foi lá e colocou fazer um monte de coisa. Nossa senhora. Não tá errado. Não é não? Tem que ser mais específico. Pois é. Mas então, o grande lance que vocês têm que entender é que quando a gente fala que o DNA controla todo o seu corpo, o DNA controla o que você faz, é porque o DNA, na prática, ele é um livro de receita de proteínas. Então, quando o DNA controla o que seu corpo vai fazer, o que ele está fazendo é controlando quais proteínas vão estar em tal lugar, em tal hora. É ao controlar a quantidade de proteínas e quais proteínas estão atuando que ele controla o seu corpo, porque a proteína faz tudo. Beleza? Deu para entender? Então, o ribossomo, pessoas, ele é importantíssimo porque é ele que tem a função de produzir todas as proteínas. Então, ele tem essa estruturinha, eles são duas estruturas mesmo, uma menorzinha e uma maior. Elas têm um formato meio que de luva de boxe, essa maiorzinha. E aí, basicamente, nessa imagem de baixo, vocês vão ver uma moléculazinha uma molécula do material genético, que no caso é um ribossomo. Foi mal, desculpa. No caso é um RNA. O RNA, ele vai passar por dentro do ribossomo. O ribossomo vai ler a informação que está contida no DNA e vai produzir a proteína em relação a isso. Então, o ribossomo produz proteína. E toda célula tem ribossomo. Ele é tão importante que a gente usa, atualmente, o ribossomo é usado para fazer a categoria evolutiva dos seres vivos. Para saber quem é mais próximo de quem, a gente compara, entre algumas outras coisas, o ribossomo. Se o ribossomo de um indivíduo for muito, muito, muito parecido com o ribossomo de outro indivíduo, quer dizer que eles são evolutivamente mais próximos do que quem tem ribossomos mais diferentes uns dos outros. O que quer dizer que, ao longo da evolução, eles se separaram há mais tempo. A gente usa o ribossomo, inclusive, para dizer que as bactérias são os seres vivos mais antigos que a gente tem no mundo. Depois deles vem as arqueias, e que, inclusive, a gente tem um grau de parentesco com as arqueias porque os nossos ribossomos se parecem. Beleza? Então, alguma dúvida sobre o ribossomo? Alguma dúvida sobre proteína? Por favor, escrevam, beleza? E aí, seguindo... Usa o chat aí para mandar as perguntas que vocês tiverem, que for aparecendo. Que se a gente não responder na hora, no final a gente para e vê o que dá para responder também, beleza? Só um adendo aqui no ribossomo, é porque é nele, não é exatamente ele que vai fazer as proteínas, né? Nele, na verdade, vai acontecer a junção dos aminoácidos que vão sendo trazidos aqui por um outro tipo de RNA. Mas quando a gente estiver falando também de genética, a gente explica direitinho todo o processo de produção da proteína. Beleza? Beleza. Seguindo a então, próxima organela que eu queria falar, que ela é muito importante, eu também coloquei de forma muito resumida, é o retículo endoplasmático. Se vocês olharem a imagem, que tem essas cores diferentes, é porque você, na verdade, tem dois tipos de retículo endoplasmático. Você tem o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. A diferença entre eles, o que dá esse nome de rugoso, é porque esse retículo ele tem ribossomos grudados nele.
Então ele vai ter vários ribossomos grudados nele por fora e por dentro, o que dá a aparência dele ter rugas. Então aí você vê um negócio que ele basicamente tem a função de acumular ribossomos. Qual que vai ser a função do retículo endoplasmático rugoso? Ele tem a função de produzir proteína. Então qual que é a ideia? Como é que vocês têm que... O que é a diferença? O ribossomo, ele faz a síntese de proteínas. Todas as proteínas têm que passar pelos ribossomos. Mas o ribossomo, quando ele está solto no citoplasma, ele está sozinho, ele só produz proteínas mais simples para serem usadas dentro da própria célula. Então são proteínas menores, mais simples e mais genéricas. Quando os ribossomos se associam ao retículo endoplasmático, aí você vai ter vários ribossomos juntos, fazendo essas proteínas menorzinhas, elas vão entrar no retículo, e no retículo elas vão ser montadas em proteínas mais complexas. O retículo endoplasmático, então, ele tem a função de produzir proteínas mais complexas para serem mandadas para fora da célula. Então, retículo endoplasmático rugoso tem a função de produzir proteína também. Beleza? Enquanto isso, o retículo endoplasmático liso, ele não tem ribossomos associados a ele, então ele não tem essa capacidade de produzir proteína. Ele, na verdade, vai atuar produzindo lipídios, principalmente. Então, algumas gorduras, algumas moléculas importantíssimas que usam lipídio como base são produzidas no retículo endoplasmático liso. Por exemplo, a testosterona. A testosterona é um hormônio com base em lipídio. Então, ele é produzido ali. Então, assim, lipídios mais complexos, lipídios mais importantes que a gente precisa para o nosso corpo, inclusive a membrana plasmática, ela é feita de lipídio. Esses lipídios são feitos no retículo endoplasmático liso, certo? Então, o retículo endoplasmático ele tem a função de produzir moléculas mais complexas. O retículo rugoso produz proteína, o retículo liso produz lipídio. Genericamente. Eles têm algumas outras funções, mas a gente vai ficar por aqui por enquanto, certo? E aí uma outra que eu, particularmente quando eu estava na idade de vocês, quando eu estava no ensino médio, eu tinha um ódio por esse negócio, que já tinha um nome complexo, eu nunca entendi por que ele funcionava. E agora eu amo também, que é o complexo de Golgi. Ele também é muito legal, ele é importantíssimo e ele está atuando em várias coisas. Mas a principal delas, eu até coloquei de uma forma mais genérica possível, o complexo de Golgi é o carteiro da célula. Então, eu acho que essa é a forma mais fácil de você lembrar o que ele faz, a sua função principal, é que ele é o carteiro da célula. Então, o que é produzido na célula, por exemplo, no retículo endoplasmático, eu quero fazer uma proteína que vai ser enviada para algum lugar. O retículo endoplasmático vai produzir essa proteína, ele vai enviar ela para o complexo de Golgi. No complexo de Golgi, essa proteína ela vai ser empacotada, então ela vai ser embrulhada numa vesiculinha, ele vai colocar um envelope nela, ele vai colocar um endereço nela e ele vai enviar ela para fora da célula. A função do complexo de Golgi, então, é secreção celular. Ele pega as coisas que são produzidas na célula, empacota e manda para fora. Então, o complexo de Golgi faz secreção celular. Beleza? Ele tem algumas outras funções. Por exemplo, algumas proteínas e alguns lipídios, quando eles saem do retículo endoplasmático e vão para o complexo de Golgi, ele pode, inclusive, pegar algumas proteínas e juntar elas em proteínas maiores ainda. Então, ele também pode fazer moléculas um pouco mais... Ele pode agregar moléculas um pouco mais complexas antes de enviar. Mas a função principal que vocês realmente têm que lembrar é essa da secreção. O complexo de Golgi faz a secreção celular. Então, ele vai empacotar, endereçar e enviar. Beleza? Tranquilos? É interessante falar aqui do complexo de Golgi também, porque ele atua na liberação daquelas proteínas que o Davi falou que tem a função de ficar na membrana. Então essas proteínas elas estão sendo feitas aqui no retículo, né, rugoso, estão vindo aqui no complexo de Golgi para serem completadas, ativadas, endereçadas. E aqui acompanhando a imagem, ó, você tem proteínas que estão aqui sendo liberadas para lado de fora e tem aquelas proteínas que ainda vão ficar aqui na membrana. Então todo esse endereçamento é o complexo de Golgi. E é ele também que faz uma outra organela, que é o lisossomo, que tem a função de digestão celular. Aí você pensa, pô, se a célula faz um negócio que digere, e é um negócio que digere inclusive a própria célula, por que ela não está se digerindo? É justamente por isso que o Davi explicou. A proteína ela vem aqui às vezes inativa. Então aqui no complexo de Golgi é que ele vai pegar essas proteínas, no caso são enzimas, né,
que ele vai juntar tudo aqui numa vesículazinha e liberar aqui para dentro. Aí quando ele joga elas dentro dessa bolsinha que vai formar essa organela, agora sim está formada essa nova organela. Beleza? Então ele tem uma função bem interessante. Eu também não gostava muito dele, mas quando eu fui fazer faculdade eu aprendi tudo sobre ele. Tanto que tinha uma prova que eu tinha que desenhar o complexo de... Eu tinha que desenhar as organelas da célula, eu desenhei. E a professora até falou, caraca, seu complexo de Golgi ficou bom, hein? Não que seja muito difícil de desenhar, né? Mas foi mais pela explicação. Inclusive, galera, eu ia falar disso bem agora mesmo. Pode... Só voltei um pouco disso. O vestibular, ele não cobra só função dessas organelas. Eu já vi em pelo menos 3 vezes diferentes, em 3 provas diferentes, o vestibular cobrar as organelas pela forma delas. Então, às vezes, ele vai jogar uma imagem, por exemplo, essa imagem aí de cima, solta, sem nome nenhum, e vai perguntar o que é isso. Então, é importante que vocês foquem também na estrutura dela, como que ela é. Então, o ribossomo, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, o núcleo, um cloroplasto, uma mitocôndria, também tentem se lembrar da forminha delas, porque o vestibular, inclusive, já viu uma questão tipo D, que é aquela de escrever, em que ele pediu para fazer o desenho de uma célula e para você desenhar as organelas numa coisa específica lá, por exemplo, um processo de secreção celular. Então, você teria que desenhar um núcleozinho que está com material genético. O material genético tem a informação que vai chegar no retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso vai produzir uma proteína. Essa proteína vai para o complexo de Golgi. Do complexo de Golgi, ela é secretada para fora da célula. Então, ele pediu para você fazer um desenho das organelas que são responsáveis por um processo tal. Então, assim, também presta atenção na forminha de cada uma delas. Se vocês olharem o complexo de Golgi, ele é fácil de reconhecer porque eles são várias bolsinhas, eles são tipo sacolinhas achatadas umas em cima das outras. Elas não têm uma conexão real entre elas, elas só ficam assim, achatadinhas, uma em cima da outra, beleza? Então, lembrando, se tiverem alguma dúvida, por favor, escrevam aí. E aí, seguindo, essas aí, pessoas, são as organelas, essas 4 que eu falei, mitocôndria, ribossomo, retículo endoplasmático e complexo de Golgi, são as organelas que provavelmente têm mais chance de serem cobradas no vestibular. Mas tem algumas outras que eu não coloquei, eu não vou explicar hoje aqui na live, mas a gente vai falar no YouTube depois, que são essas aí. Então é importante que vocês se lembrem também do cloroplasto, em que ele tem a função de fazer, ele faz a fotossíntese em células vegetais. Vocês têm que lembrar do vacúolo, em que ele tem bem só células vegetais, e ele serve como acúmulo de água, então ele controla a entrada de água dentro e fora da célula, mas ele também tem uma função na digestão celular. E aí, seguindo nessa lógica, uma outra que vocês podem lembrar também, que talvez caia, é o lisossomo, que o Hudson falou. O lisossomo é produzido pelo complexo de Golgi, ele nasce no complexo de Golgi. Mas o lisossomo é uma vesiculinha, ele é uma bolinha dentro da célula, em que ele tem a função de digestão celular. Ele degrada coisas. Então, uma bactéria que tente invadir a célula, ela vai, se o seu sistema imunológico pegar ela, ela vai ser degradada pelo lisossomo, que tem essa função. Mas, ao mesmo tempo, quando a célula está velha e ela está morrendo, para ela não começar a causar problemas, por exemplo, gerar câncer, a própria célula se mata num processo que a gente chama de apoptose, que é a morte celular. A célula se mata usando os lisossomos de dentro dela mesma. Ela começa a se degradar de dentro para fora e ela se devora. Então, o lisossomo faz digestão celular, beleza? Aí você tem, por exemplo, o peroxissomo, que ele serve para desintoxicar. Então, por exemplo, no seu fígado, que ele tem a função de processar o álcool que você toma naquele final de semana, ou para a galera que está exagerando todos os dias, o álcool é processado no fígado. E o álcool, ele é, para o seu corpo, ele é uma droga, ele é um negócio tóxico. Ele é um negócio que está causando alterações no seu corpo. Então, o peroxissomo, ele é responsável por tentar quebrar isso e processar esses tóxicos. Além disso, ele também controla um pouco de... Ele também está envolvido com diminuir a acidez da célula ao quebrar moléculas de... O nome me falhou agora, é oxigênio, hidróxido de... Você lembra disso? Peróxido de hidrogênio, não é? Peróxido de hidrogênio, muito obrigado. Ele, nos processos metabólicos da sua célula, uma das coisas que ela pode produzir
é o peróxido de hidrogênio. É uma molécula que tem oxigênio e hidrogênio junto, e isso é muito ácido, isso é tóxico, isso degrada a sua célula. O Acho que é peroxissomo H2O2, né? é H2O2. E o peroxissomo, ele tem a função, basicamente, ele absorve essas coisas para dentro dele, quebra elas, tira um desses H, tira um desses O e faz água. A molécula é H2O2, ele quebra e faz H2O. Beleza? Então ele pega um negócio extremamente tóxico que vai te matar e transforma em água. Peroxissomo também é importantíssimo, beleza? Tem algumas doenças, inclusive, que levam à morte muito cedo. Tipo, crianças que morrem nos primeiros anos de vida porque o peroxissomo não funciona. Então, suas células, basicamente, elas se decompõem ultra rápido porque não tem ninguém para tirar essa toxicidade. Beleza? Então, assim, são várias organelas. Essas aí são as principais. Essas aí são as que são mais faladas, beleza? Aí quando a gente fala de membrana plasmática e núcleo, que eu falei que eu não vou entrar em grandes detalhes, mas é parte da estrutura da célula e o resto são organelas internas dela, beleza? Leiam sobre isso, por favor. Se vocês tiverem dúvida, pergunta pra gente no grupo, no Classroom ou aqui no Instagram mesmo, beleza? E aí a gente vai seguindo, certo? Então, essa imagenzinha aí é só para dar uma brincadeira sobre essas organelas. Tá em inglês e vocês provavelmente não vão conseguir ler, mas a gente traduz. Seria do tipo, e se as organelas falassem? O que cada uma delas estaria dizendo? O núcleo ia estar ali falando, todo mundo faz o que eu estou mandando. Enquanto o retículo endoplasmático ia estar falando, ei galera, por favor, vamos ficar quieto, porque eu tenho muito trabalho para fazer. O complexo de Golgi ia estar falando, velho, eu preciso de um descanso, eu estou desesperado. O vacúolo é uma zoeira que tá escrito assim, eu me sinto muito realizado, porque a palavra fulfilled, ela também pode significar cheio. Então, porque ele está sempre cheio de água, porque ele está controlando a entrada de água para dentro e fora da célula. E ele também, os lisossomos vão entrando nele e jogando esses ácidos, essas... Qual o nome, Woods? Esqueci agora. Enzimas, muito obrigado. Ele é cheio de água e enzimas, basicamente. Ele está sempre muito cheio. O lisossomo, e ele está ali falando, em desespero, desesperado, ele fala, tudo que eu toco, eu destruo. Porque é o que ele faz. As mitocôndrias ia estar ali respondendo o núcleo quando ele fala, todo mundo faz o que eu estou mandando, a mitocôndria fala, haha, não, foda-se teu cu. Enquanto isso, o ribossomo soltinho ali no meio do citoplasma está falando, ui, só passeando e curtindo o citoplasma viajando. Só uma zoeira para descontrair, beleza? Essa primeira parte, ela é talvez uma que seja menos cobrada no vestibular, beleza? Só foquem no, se ele for cobrar disso tudo aí, vai ser dentro daquelas 4 organelas, provavelmente a função delas, ou pedir para você responder, tipo, relacionar um desenho com a função, beleza? De cada uma das organelas. Se tiver alguma dúvida, galera, por favor, escreva. Aí a gente vai seguindo. Davi, na verdade, já tá dando 45 minutos. Já tá dando, Você vai né? querer falar de divisão? Não sei, olha, daqui a gente eu falaria só de metabolismo celular e ciclo celular. Deve ser uma coisa rápida. Não vai dar tempo não, né? Ele para em que, 50? Não, ele faz 1 hora. Olá, pessoas. Olá, pessoal. Então, gente, para essa live a gente vai ficar nessa introduçãozinha básica, né, da citologia. Se tiver perguntas, mandem aí, beleza? Então, só recapitulando, né? Então, citologia é o estudo da célula, né? A gente tem vários tipos de célula. Você tem célula procariótica, eucariótica. Dentro das células procarióticas são aquelas que não têm o núcleo, né? Elas têm um material genético espalhado ali pelo citoplasma, não necessariamente jogado, ele não fica solto, né? Tem algumas estruturas que mantêm ele em uma região específica, mas não tem nada que proteja ele. Ele tem uma forma circular. Isso, geralmente ele é circular, então ele dá uma voltinha. Além disso, tem o plasmídio, né? Acho que tem alguém aqui perguntando como que se origina o plasmídio. O plasmídio ele é um fragmento de DNA. Então a célula, quando ela se duplica, ela
Geralmente a bactéria ela produz tipo um pedacinho de DNA a mais, nessa lógica. Ela tipo repete alguns genes e ela deixa meio que de backup ali nesse plasmídio, que é justamente quando o que gera variabilidade em bactéria. Porque já que as bactérias elas não fazem reprodução sexuada, né, elas conseguem ter mecanismos de trocar gametas, né? Trocar gametas não, trocar material genético. Então uma bactériazinha vai vir, juntar com a outra, fazer uma pontezinha, aí o que que ela pode passar é justamente o plasmídio. Ela duplica esse plasmídio e passa para outra bactéria, que é o que o Davi tinha explicado lá no comecinho do vídeo, que é como uma bactéria que não tem resistência, pode de repente do nada ter resistência. Se uma bactéria com resistência, essa daqui, chegar, trocar material genético e passar justamente essa sequência de DNA para essa outra, automaticamente agora essa tem a informação que ela precisa para ser resistente. Beleza? Só um detalhe que o vestibular ele pode sacanear vocês com peguinhas bobos. A palavra trocar pode ser perigosa, porque tipo, uma bactéria passa o material genético para outra, mas não existe uma troca. Essa segunda, ela não vai passar de volta alguma outra coisa. Então, ela só doa. Ela dá. É um negócio para um lado só. Beleza? E alguém perguntou se isso vai estar no YouTube. Vai sim. A gente vai postar essa no YouTube. E provavelmente na sexta-feira a gente vai postar um vídeo maior, mais complexo, explicando em detalhes essa parte. Beleza? Então, alguma outra dúvida? de deverzinho de casa, para quem está estudando sério, né? Então eu recomendo que, além de fazer, né, esses esqueminhas, esses mapas mentais disso que a gente falou, faz também o desenho. Faz um desenhozinho da célula, tenta Sim. representar, fazer os desenhos da célula para diferenciar uma célula procariótica de uma eucariótica. E na célula eucariótica, tenta fazer o desenho para representar as organelas. E como o Davi falou, pro vestibular não é incomum que ele só coloque a imagem da organela e você tem que saber alguma coisa relacionada. Por exemplo, já vi questão que só tinha as imagens de uma célula e tinha as imagens de uma organela e você tinha que saber pela quantidade de organela, mais ou menos você tinha que deduzir a função dessa célula, o que ela estava fazendo. Né? Então tinha alternativas ali. Seria, por exemplo, a célula que está mais envolvida com a produção de proteína. Aí tem só os desenhozinhos ali. Aí você teria que marcar qual dos desenhos de célula faz sentido para uma célula que está muito envolvida com produção de proteína. Então é uma célula que vai estar com rugoso bem desenvolvido, bastante ribossomo, né? Complexo de Golgi trabalhando bastante. Se fosse uma célula que está envolvida com processos de digestão, então ela vai ter que ter muito lisossomo, né? Então, dependendo também do local, isso que a gente deu é o basicão da célula. Dependendo de onde essa célula está, em qual local do corpo que ela está, ela vai ter uma quantidade maior ou menor dessas organelas. Ou ela pode, inclusive, ter menos organelas do que a gente falou, porque a célula pode se especializar para uma função. Lá no comecinho da aula, o Davi falou sobre as hemácias, né? O glóbulo vermelho, a célula do nosso sangue, ele não tem núcleo. Mas ele não nasceu assim, ele não veio de fábrica sem núcleo. Ele era uma célulazinha com todas as coisinhas de célula que a gente falou aqui, só que ele se especializa, né? Porque o que ele faz? Ele transporta gases. Então ele simplesmente transporta de um lugar para o outro. Ele não precisa se reduplicar, ele não precisa gerar energia, ele não precisa fazer muita coisa. Então ele vai perdendo organelas, perde o núcleo, inclusive, para inclusive ter mais espaço para fazer essa função. Consequentemente, ele não consegue se duplicar. Então ele está sendo renovado o tempo todo. Células, por exemplo, lá, que nem o Davi falou, tem o peroxissomo. Então o fígado é o responsável pela essa filtragem, né, de álcool. Então onde você imagina que vai ter bastante peroxissomo? Nas células do fígado. E por aí vai. Então, dependendo do local da célula, ela vai ter uma quantidade diferente dessas organelas. Isso é importante. É um exercício interessante para vocês fazerem em casa estudando, é tentar avaliar. Por exemplo, aquela primeira imagem que eu mostrei daquelas várias célulazinhas, tenta reconhecer que célula é aquela e quais organelas tem maior quantidade em cada uma delas. Beleza? Esse é um exercício interessante que vai ajudar vocês, por exemplo, com interpretação de texto, com raciocínio lógico, numa questão de vestibular, quando você saber responder esse tipo de coisa. Beleza? Por exemplo, aquela célula lá do canto, que eu falei que é uma célula secretora, certo? Uma célula secretora. Qual é a organela que ela vai ter em maior quantidade no corpo dela? Ela tem que ter complexo de Golgi, que é quem faz isso. Só que um negócio interessante que vocês têm que lembrar é que se a célula está produzindo muito, fazendo muito, uma célula que ela tem uma atividade muito grande, por exemplo, uma célula secretora, uma célula que produz osso,
uma célula do sistema imune, por exemplo, que está ali caçando bactéria e destruindo elas, essas células que têm uma alta atividade, além da organela que faz a função que ela realiza, ela também tem que ter mitocôndria, porque é a mitocôndria quem gera energia. Então, por exemplo, uma célula secretora, ela vai ter muita complexo de Golgi e muita mitocôndria. Uma célula muscular, por exemplo, ela vai ter muito retículo endoplasmático rugoso, porque ele produz proteína para fibra muscular e muita mitocôndria gerando energia. Mas, por exemplo, uma célula de gordura. A célula de gordura, a função dela é basicamente acumular gordura ali. Então, ela vai ter bastante retículo endoplasmático liso, porque ele está produzindo lipídio, né? Então ele está controlando esses lipídios e a forma deles, mas ela não tem quase nenhuma mitocôndria, porque ela é uma célula que ela fica paradinha na dela. Inclusive, elas vivem por muito tempo. São as células que duram mais tempo no seu corpo antes dela morrer. É uma célula de gordura, porque ela vive muito pouco, ela tem um metabolismo muito baixo. Então ela envelhece mais devagar, porque ela, basicamente o grande parte do corpinho dela é gordura, e as organelas estão ali em pequena quantidade, muito retículo basicamente liso e pouco de todo o resto. Então, um espermatozoide, ele vai ter naquela cauda dele, basicamente mitocôndria loucamente. Mitocôndria, porque ele precisa correr uma maratona. Para o espermatozoide, não sei se você tem noção de tamanho, essas coisas, mas a distância que o espermatozoide tem que percorrer do canal vaginal de uma fêmea até um óvulo, que é um negócio de talvez 10 centímetros de distância, pro espermatozoide é o equivalente a 40 e tantos quilômetros. É uma relação de tamanho entre ele e a distância. Então ele tem que correr uma maratona real. Então ele precisa de muita mitocôndria. Beleza? Uma pergunta aqui. O Luiz está perguntando se existe alguma espécie que tem célula que transporta o oxigênio com o núcleo. Não. O que a gente tem, Luiz, é, por exemplo, bactéria. A gente tem bactéria que respira, né? Só que ela não tem mitocôndria, mas é como se ela fosse a própria mitocôndria dela mesma. Então ela consegue usar o oxigênio, fazer a degradação do oxigênio para gerar energia, só que é dentro do citoplasma dela, tá? Agora, transporte, né? Para você falar de transporte de oxigênio, você está falando então de um ser que deve ser pelo menos multicelular, né? Já que ele precisa transportar o oxigênio de um lugar para o outro. Então, todos os seres multicelulares, eles ou transportam pelo citoplasma, né? Então, de célula. Então, você tem várias célulazinhas. Vai de uma célula para outra, para um processo de difusão. Ou, se for seres bem mais complexos, eles vão ter alguma estrutura especializada, que nem, por exemplo, na gente. A gente tem essa estrutura que é a hemácia, né, o globo vermelho, que ela não tem o núcleo justamente para ter mais espaço para carregar. Né? O que tem é uma proteína lá dentro, a hemoglobina, que ela que sim que carrega esse oxigênio. Beleza? E aí esse o transporte de oxigênio é um processo, na real, físico, que é bem interessante, que ele, na verdade, por diferença de pressão. Então, por exemplo, quando você respira, você tá no seu pulmão, ele está se enchendo de um ar que está rico em oxigênio. Basicamente porque no pulmão tem muito oxigênio e dentro da célula que está ali do lado, o vaso sanguíneo que está passando em volta do pulmão, ele tem pouquíssimo oxigênio. Só por causa dessa diferença, o oxigênio sai do pulmão e entra na célula sanguínea. A célula sanguínea agora está grudando o oxigênio nela, ela transporta pelos seus vasos, leva para o resto do corpo, e aonde tiver uma célula, onde tiver células pobres em oxigênio, o oxigênio da hemácia sai dela e passa para a célula. Então, é basicamente difusão, como o Lutz falou, sai de uma célula para outra, mas é por uma diferença de pressão. Para onde tem mais, para onde tem menos, aí o oxigênio vai se movendo de um lado para o outro. Beleza? Alguma outra dúvida, galera? 10 minutos aí. Temos 6 minutos. Alguma outra dúvida? 3. 3? Mas temos que 6 pessoas até agora com a gente. Não sei se teremos alguma outra pergunta. Então é isso, Acho gente. que... Se vocês não tiverem mais dúvidas, falou, valeu. Vamos ficar aqui mais uns 3 minutos olhando para a cara um do outro. Ver se aparece dúvidas, senão a live encerra automaticamente. Vamos fazer Beleza? uma ode à mitocôndria agora, né? Obrigado, mamãe, pelas mitocôndrias. Aliás, fun fact, galera, fato curioso, já que a gente tem tempo, tá aqui só enrolando para ver se alguém escreve uma pergunta.
Se você tá ali, entendeu? Observando, tentando ganhar um crush, e aí aquele crush já tá rolando alguma coisa, entendeu? Você tá pensando assim, pô, essa pessoa é aquela pessoa para casar, como é que essa pessoa vai ser quando ela estiver velha? Como é que vai ser essa pessoa? Ela vai envelhecer muito rápido, ela vai estar enxuta ainda. Você pode olhar para a avó por parte de mãe dessa pessoa. Porque as mitocôndrias, elas têm um processo que quando ela está fazendo esse processo de respiração, ela também, o resto, o que sobra, é parte daquele negócio daquele hidróxido de oxigênio que a gente falou. Peróxido de oxigênio. Então a mitocôndria, quando ela está funcionando, ela vai liberando substâncias tóxicas dentro da sua célula, que o peroxissomo vai lá e degrada. Quando a mitocôndria é mais eficiente, quando é uma mitocôndria mais eficiente, ela vai liberar menos disso. Então, ela vai liberar menos peróxido de oxigênio. Então, ela vai te degradar menos. A mitocôndria, embora seja quem te mantém vivo, ela também é quem te mata. Porque o oxigênio é tóxico. Então, a mitocôndria envelhece você. Então, quando você vê aquela velha super enxuta, que a mulher já está nos 80 anos, ela está com aquela carinha super normal, ela provavelmente, além da alimentação dela, ela provavelmente tem mitocôndrias mais eficientes. E quando você está fazendo o processo de reprodução, as suas mitocôndrias, a grande maioria delas, vem da sua mãe. Então, as suas mitocôndrias têm origem materna. Então, quando você olha para a avó do seu crush, a avó por parte de mãe do seu crush, foi ela que deu as mitocôndrias que ele tem. Então, se ela tiver lá enxutaça super bem, provavelmente esse seu crush também vai envelhecer mais devagar. Olha só. A mitocôndria, como ela é linda. E saber sobre ela, dá pra tirar umas coisas divertidas aí. Beleza. Então é isso, então, galera. Obrigado pela audiência, para quem participou. Pra galera do Jovem de Expressão, a gente vai upar lá no YouTube pra vocês, tá? E é isso, então. É isso. Falou, valeu, Boa galera. noite. Boa noite, galera. Até mais. Até Falou, uma próxima. Davi. Gratidão. Até mais. Valeu Até aí sempre. semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local. A gente tem lives semanais, beleza? Por volta E assim, pra das quem... 7, 7h30. E para quem assistiu, galera, por favor, comentem se vocês preferem um negócio assim, mais dica, mais genérico, menos específico do que aquelas aulas mais completas que a gente estava fazendo nas 2 semanas anteriores. Beleza? É bom ter esse feedback aí para ajudar a gente. Isso. Então é isso, então. Falou, valeu. Tchau. Até mais, galera.